Nós vamos para o nosso capítulo 2 de Apocalipse. Na semana passada, o pastor Leonardo falou sobre a igreja de Esmirna, não é isso? Agora, a partir do versículo 12, João vai falar acerca da carta que foi escrita à igreja de Pérgamo, né? Apocalipse 2, a partir do versículo 12, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Queridos, quando nós olhamos para as cartas, e eu quero lembrar você que essas cartas foram escritas quando João estava na ilha de Patmos e ele teve uma visão, aonde o anjo vem até ele e lhe traz revelações acerca do que ele já havia visto e do que ele ainda veria, para que ele escrevesse 7 cartas a 7 igrejas, e era o que Deus queria falar à sua igreja. Em todas as 3 cartas que nós lemos até aqui, Deus começa dizendo o seguinte: eu conheço vocês. Nessa que nós lemos agora, o texto começa, Deus começa dizendo: eu sei onde vocês vivem. Eu sei onde vocês vivem. Deus está sempre reafirmando, Ele está sempre relembrando a sua onisciência. E aí nós devemos lembrar dos atributos de Deus. O que são atributos? Aquilo que Deus é, a sua essência. E a Bíblia diz que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. E Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E Deus está sempre relembrando isso para nós. Por que será? Porque tem coisas, às vezes eu, na minha totalmente limitada compreensão, às vezes eu olho para determinadas pessoas, e a única coisa que me vem à mente é que aquela pessoa só pode pensar que é possível se esconder de Deus. E eu imagino que seja por isso que Deus faça questão de estar sempre nos lembrando, para que ninguém esqueça que é impossível se esconder de Deus. A Bíblia diz: se nós formos para o profundo do mar, Deus está lá. Se nós formos para o deserto mais distante, Deus está lá. Onde nós estivermos, os olhos de Deus estão em todo lugar, diz a Bíblia. Mas parece que tem pessoas que esquecem disso. Porque tem pessoas que acham que se escondendo do pastor,
se escondendo do seu líder, se escondendo de você mesmo, porque tem gente que se esconde de si mesmo, já viu? Já pensou alguém brincando de esconde-esconde? Aí a pessoa se esconde para ela mesma achar. Tem gente que quer se esconder de si mesmo. Porque a pessoa age de determinada maneira, que ela acha que ninguém percebe, que ninguém sabe, que ninguém vê. E vamos supor que ninguém visse. Será que ela mesma não sabe quem ela é? Adianta, por exemplo, eu tomar uma atitude com uma motivação errada, porque eu consigo esconder uma motivação de outra pessoa, não consigo? É possível. A motivação que está no meu coração, eu consigo esconder ela das pessoas. Eu posso muito bem ajudar alguém com o intuito de querer algo em troca, de querer me dar bem. Eu posso, no momento de eu ajudar, não revelar isso para a pessoa. Mas aquilo está no meu interior. A minha motivação é porque eu tenho interesse em algo. Eu posso esconder isso da pessoa? Posso. Mas eu posso esconder isso de mim mesmo? Não. Mas tem gente que acha que pode. Eu posso esconder as minhas motivações de Deus? Não. É por isso que Deus, Ele olha o nosso interior. Deus, Ele conhece o nosso interior. E Ele faz sempre questão de relembrar. Ele diz, eu conheço o lugar onde você vive. Não adianta você se esconder de todo mundo, porque quando você deita lá no seu quarto, na sua cama, Deus sabe quem você é. Deus sabe, Deus te conhece. Você pode esconder quem você é, até de você mesmo, mas de Deus você não esconde. Será que adianta eu me esconder de todo mundo e não me esconder de Deus? A Bíblia diz, não temas aquele que mata, que pode matar o corpo. Não é isso que a Bíblia diz? Não temas aquele que pode matar o corpo. A gente tem medo daquele que pode matar a nossa imagem, daquele que pode destruir a nossa imagem, como se a nossa imagem não tivesse destruída diante de Deus, se eu vivo escondido. Deus, Ele faz sempre questão de revelar isso, sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com as aparências. Deus está preocupado com quem nós somos verdadeiramente. Deus está preocupado com quem nós somos quando ninguém vê. Tem uma música, eu não sei de quem é agora, que ela fala muito forte sobre isso, que ele diz, quem é você quando ninguém vê? Quem é você? Quem somos nós? E aí a pastora Fátima Batistella, ela diz que há pessoas que apelidaram Deus de ninguém, porque quando você diz assim, ninguém viu, você está dizendo que Deus viu, porque Deus vê, então ninguém é Deus. Ninguém viu, esse ninguém é Deus, porque Ele viu. Então nós somos aquilo que nós somos quando nós estamos sozinhos. Nós somos aquilo que nós somos no nosso interior. Não é o que nós somos aparente. E Deus, Ele faz questão de revelar isso, de relembrar isso, né? Ele diz, eu sei onde você está vivendo, né? Você está vivendo onde está o trono de Satanás. A igreja de Pérgamo estava estabelecida num lugar onde Deus diz claramente que Satanás estava com o trono dele estabelecido ali. A terra é o lugar onde o trono de Satanás está estabelecido. Ou você acha que quem é que está por trás de toda a maldade, de toda a violência, de toda a imoralidade sexual, de toda a depravação, sabe, de tudo que acontece aí, o que você acha que está por trás? É Deus? Você lembra quando Jesus é levado para o deserto para ser tentado, levado lá para o monte, e Satanás diz para ele, oferece, diz, está vendo? Todo esse reino me pertence. Tudo isso te darei, se prostrado
me adorares. Esse é o reino dele. O príncipe desse mundo, a Bíblia diz que é ele. É por isso que a Bíblia diz que eu e você, ou seja, aquele que crê em Cristo, o cristão, a Bíblia diz que nós somos o que nessa terra? Nós somos cidadãos desse mundo? Não. A Bíblia diz que nós somos peregrinos em terra estranha. A Bíblia diz que esse lugar não é o nosso, essa terra não é nossa, esse país não é o nosso. O que tem preparado para nós, nós somos cidadãos do reino de Deus. Porque o príncipe desse mundo é Satanás. É ele que domina todas as estruturas. Nós somos peregrinos em terra estranha. Então ele diz que onde a igreja está estabelecida, né, o trono dele é aqui, esse mundo é dele, ele reina nesse mundo, ele habita aqui. Vamos ver o que diz Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7, se eu não me engano, no capítulo 1 de Jó. Deixa eu ver se é o capítulo 1 mesmo. Jó capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha o que a Bíblia diz. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Onde que ele habita? Diga: na terra. Na terra. Ele habita na terra. Então esse é o reino dele. Esse é o lugar que ele domina. E Deus diz que, Deus olha para a igreja de Pérgamo e ele diz assim: olha, eu sei, eu conheço o lugar onde vocês vivem, eu sei que vocês estão vivendo onde Satanás está com o trono dele estabelecido, mas vocês não desanimaram, vocês não desistiram, vocês não deixaram de crer em mim, mesmo quando Antipas, que era um servo meu, fiel a mim, foi morto nessa cidade. Então Deus traz o elogio à igreja de Pérgamo, que embora habitasse num ambiente totalmente cercado, né, dos princípios malignos, a igreja não deixou de crer nele, nem quando um dos servos dele foi morto. Olha quanta coisa nós aprendemos aqui. Olha quanta heresia é derrubada nesse simples versículo. Hoje a gente vê muito na televisão de que você vai servir a Deus e que agora, né, eu digo que é o evangelho tabajara, que agora os seus problemas acabaram. E o texto vem nos dizer que Antipas, servo fiel, testemunha fiel de Cristo, foi morto. E aí? Como conciliar um fato bíblico desse com uma teologia da prosperidade? Que é só bênção, só vitória, só... E aí, como conciliar? Então Jesus ele deixa muito claro que a vida com Deus, enquanto nós habitamos nesse mundo aqui, nós estamos suscetíveis a uma série de coisas que fazem parte desse mundo. E para a glória, quando você olha para o fato de Antipas ter morrido, para quem não conhece a Deus, para quem não conhece o plano de Deus para o ser humano, olha e diz: meu Deus, um caos. Não é assim que a gente vê a morte? Como caos? Como o final de tudo? Quando na verdade foi o dia mais feliz da vida de Antipas, porque ele deixou de viver num mundo onde Satanás habitava, como o próprio texto diz, e partiu para viver, aí sim, na sua morada eterna, na sua pátria celestial, na glória de Deus. Mas quando a gente não conhece a Bíblia, a gente toma esses momentos como o caos. Então ele diz que, e olha a atitude da igreja, tem gente
que porque Deus não responde à oração do namorado ou da namorada, ele abandona Deus. Tem gente que porque as coisas não saem do jeito que ele queria, não, então eu vou abandonar Deus. E aí? Na hora que as coisas não saem como nós gostaríamos que saísse, é que nós temos a oportunidade de provar que nós confiamos em Deus. Tem gente que quer se relacionar com Deus, mas ele que é o Deus. Porque tem que ser tudo do seu jeito. Quando não é do seu jeito, ele demite Deus. Não quero mais você. Você não serve para mim, que você não faz o que eu quero. Você não faz o que eu mando, então você não serve para mim. Você precisa entender uma coisa. O nosso relacionamento com Deus é estabelecido pela supremacia de Deus, pela autoridade, pela soberania de Deus e pela nossa submissão e obediência a Ele. Não é o inverso. É Ele quem sabe o que é melhor para nós, é Ele quem decide o que é melhor para nós, é Ele quem decide o tempo e a hora para todas as coisas, não somos nós. Se você sabe o que é melhor para você, se você já... Para que você busca Deus então? Porque tem gente que quer Deus para que Deus o ajude no seu projeto de vida, não é isso? Mas não. Eu quero me relacionar com Deus para que Ele execute na minha vida o projeto de vida que Ele tem para mim, e não o que eu tenho. É assim que funciona. Então ele diz que a igreja, mesmo habitando num lugar onde Satanás estava com o seu trono, habitando nesse mundo, diante das perseguições, das tribulações, enfrentando a morte de um dos discípulos, a igreja permaneceu firme. E é assim que Deus espera de nós. Vai vir tribulação? Vem. Vem momentos difíceis? Vem. Mas a Bíblia diz que com Ele, aí sim, com Ele nós somos mais do que vencedores. E com Ele, até quando nós morremos, nós saímos vencedores, porque a Bíblia diz que Ele venceu a morte, e com Ele nós também vencemos, porque nós ressuscitaremos com Ele e herdaremos a vida eterna. É isso. É isso que a Bíblia ensina. E tem muita coisa por aí sendo pregada de outra maneira. Só que o discurso é inconciliável com o que a Bíblia ensina. Se você prega para quem não conhece a Bíblia, vai dar certo. Mas na hora que alguém que conhece a palavra se levanta e coloca um posicionamento bíblico, eu lembro de um grande líder de uma igreja muito grande, lá no Maracanã, ele orando e curando e aquela coisa toda, e aí a repórter da Globo chegou para ele e perguntou: o senhor tem por que o senhor não tira os óculos e o senhor ora e o senhor fica curado da sua vista? E na mesma hora veio na televisão e ninguém viu mais nada. Deus cura? Cura. Mas Deus cura quando a gente quer? Não. Deus cura se for propósito dele. E em muitos momentos, o propósito de Deus é na morte da pessoa. Sabia disso? Você sabia disso? Que em muitos momentos, Deus sabe que a morte vai produzir muito mais frutos e muito mais glória para o nome dele do que a vida. Mas ninguém diz isso de púlpito, sabe por quê? Porque isso não atrai. Porque isso não enche igreja. Enche igreja dizer que você nunca vai morrer, que você nunca vai adoecer, embora não seja verdade. E é incrível como muita gente ainda acredita. Então, queridos, depois de trazer esse elogio para a igreja de Pérgamo, Deus diz assim: eu tenho algumas coisas contra vocês. E o bom dessas cartas, como nós vimos desde a primeira, é que Deus, Ele nos dá a oportunidade de sabermos onde estamos errando. Você já percebeu? Nas cartas, Deus mandou João escrever, e primeiro ele vem, ele dá uma palavra, realça os acertos da igreja, e aí ele diz: mas tem algumas coisas que precisa melhorar.
E Deus, Ele nos dá sempre a oportunidade de sabermos onde estamos errando. Sabe por quê? Porque Deus ama a sua igreja. Você acha que alguém que vê você caminhando no erro e fica calado, ele ama você? Sim ou não? Você acha que alguém que vê você andando aqui e tem um buraco enorme lá na frente, ele sabe que se você continuar naquela direção, você vai cair naquele buraco e você vai morrer, mas ele fica quietinho e ele deixa você ir até você cair? Essa pessoa ama você? Não. Deus, ele sempre nos dá a oportunidade de saber onde estamos errando. E nessas cartas você vê que Ele vem mostrar os nossos erros. A Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem Ele ama. Não é assim com o pai? O pai que não corrige o filho, ele não ama. Ele é doente. Você sabia disso? Tem pai e mãe que pensa que não corrigir o filho é ato de amor. Mas não é. É um amor doentio. Se você não consegue ver seu filho chorar, esse seu amor é doentio. É lógico que nós sentimos. Só que muitas vezes é melhor nós vermos chorando do que nós chorarmos depois. Então a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem Ele ama. E a Bíblia diz que o verdadeiro filho, ele aceita a disciplina do pai. Aquele que é filho, ele aceita a disciplina. Por quê? Porque ele sabe que o pai o ama. Então Deus, ele nos dá sempre a oportunidade de sabermos onde estamos errando, porque Ele ama a sua igreja, e por isso Ele se preocupa, por isso Ele confronta, por isso Ele exorta, por isso Ele corrige, por isso Ele ensina, por isso Ele nos deixou a palavra. Uma vez eu dei uma palavra para uma pessoa no gabinete, e depois que eu terminei de falar, com muito amor, a pessoa olhou para mim e disse: pastor, eu não gostei do que o senhor falou para mim. E eu disse: glória a Deus, é sinal que eu acertei. Porque a exortação de Deus, aquilo que a gente gosta de ouvir, nunca nos abençoa, ou nem sempre, nunca não, mas nem sempre nos abençoa. Tem um ditado que diz que a gente aprende mais com quem nos corrige do que com quem concorda com tudo que a gente fala. Eu disse glória a Deus, mas eu não estou no ministério para dizer o que as pessoas gostam de ouvir. Eu entrei no ministério para dizer o que elas precisam ouvir, porque eu as amo. O que eu disse para você é porque eu amo você. Talvez você não entenda, mas é porque eu amo você. E eu não quero ver você sofrer as consequências do caminho que você está trilhando. E me deixou muito mais em paz ter ouvido aquilo, de que ela não gostou, do que se ela estivesse saindo dando glória a Deus. Porque ninguém gosta de ser exortado. Ninguém gosta. Por quê? Porque vai contra a nossa natureza humana. A nossa natureza humana é o quê? Humilde. Nossa natureza humana é humilde? Não, é orgulhosa. A nossa natureza humana é simples? Não, é vaidosa. Nós somos assim, eu sou assim. A nossa carne é assim. E se a nossa carne não estiver sendo dominada pelo Espírito, não tem jeito. E geralmente quando vem a exortação é porque o Espírito não está dominando. Porque quando o Espírito está dominando, não há necessidade de exortar. Você concorda comigo? Então a exortação, ela sempre vai ferir a carne, sempre vai doer. A minha avó dizia assim: remédio bom é remédio que dói. Eu lembro, a mãe da minha mãe, eu era garoto, e quando o negócio apertava lá em casa, eu corria para a casa dela. E eu ouvia ela dizer isso muitas vezes. Ralava alguma coisa, ia passar: não, vó, dói. Ela dizia: remédio bom é remédio que dói. Tacava metiolate. Aí esperava só o grito do nego. Mas a exortação dói. E Deus, Ele nos ama. Deus nos ama, que Ele nos aceita do jeito que nós somos. Mas Ele nos ama tanto, que Ele não permite
que nós permanecemos como somos quando nós viemos até Ele. Aí Ele começa a obra na nossa vida. E a exortação faz parte do seu amor. Então Ele diz, eu tenho contra vocês algumas coisas. Tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. E aí Ele vai dizer, primeiro, há no meio de vocês ídolos. Há alguns ídolos no meio de vocês. E quando a gente fala de ídolo, geralmente se remete à imagem, aos santos lá da Igreja Católica. Quem dera que fosse só eles. Ele diz, há ídolos, há seguidores de Balaão no meio de vocês. E lembre que é uma carta que foi escrita para a igreja. Ele não está falando que há ídolos no meio dos ímpios, não. Ele está falando que há ídolos no meio da igreja. Ele diz, há seguidores de Balaão no meio de vocês. Quem eram os seguidores de Balaão? Eram alguns que armavam ciladas para o povo de Israel. Não tem aqueles no meio da igreja que querem levar o irmão para o mau caminho? Ah, tem. Tem aqueles no meio da igreja que, se você não tomar cuidado, não é o seu amigo lá do mundo que vai levar você para o mau caminho, não. Se você não tomar cuidado, às vezes ele está sentado do seu lado na igreja. Opa, vai já a gente começar a mudar de lugar aí, né? Dentro da igreja. Ele diz, há seguidores de Balaão que ficam armando cilada. Aí ele diz, há seguidores de Balaão que praticam a imoralidade sexual. A imoralidade sexual, os pecados sexuais, é o que mais tem afastado as pessoas da presença de Deus nos dias de hoje. É o que mais tem destruído a vida de jovens, de adolescentes. Nós temos um caso no nosso projeto, 10 na bola, 10 na escola, de uma família. Tem uma garota de 13 e uma de 15. A de 13 está grávida de 4 meses e a de 15 de 6. A mãe já separada do esposo. Imagina, crianças, 13 anos, é para estar brincando, estudando, e vai ter que assumir responsabilidades. A imoralidade sexual tem tomado conta cada dia mais da nossa sociedade, e infelizmente dentro da igreja. Ele estava falando para a igreja, isso naquela época. Tem gente no meio de vocês praticando imoralidade sexual. Deus olhou para a igreja de Pérgamo e viu e mandou João escrever. E aí entra tudo. Quando você fala de imoralidade sexual, é sexo fora do casamento, é pornografia, é tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. E a gente vê que cresce a cada dia mais. É só você olhar para as roupas que crianças usam. Roupas que atraem o desejo, porque totalmente envolvida de sensualidade, de tudo. Está aí para quem quiser ver. E havia no meio da igreja. Ele diz, seguidores de Balaão que comem alimentos consagrados. E aí, a gente precisa, nós vamos tirar um dia para a gente estudar sobre isso, porque há uma interpretação muito errada acerca disso nos dias de hoje. Lá em Coríntios, Paulo vai dizer assim, havia uma questão sobre o que é consagrado, o que não é, aquela coisa toda. Querido, ídolo é um ídolo para quem o tem como ídolo. Somente. Missa de formatura da minha mãe. Minha mãe, com 62 anos de idade, formou na faculdade de pedagogia. Você acha que eu não ia para a missa de formatura dela? O meu amor pela minha mãe, o meu amor cristão é muito maior do que qualquer religiosidade. E eu fui. Eu tenho uma tia lá em Cruzeiro, que ela é de uma outra religião, ela ficou escandalizada. E ela me encontrou na rua, ela disse, mas como aquele monte de santo lá na parede? Eu falei, rapaz, eu entrei lá, cantei louvores, porque tem um monte de louvor que se canta hoje na igreja evangélica, que canta lá. Ele estava lá, eu estava até com dinheiro no bolso, um relógio bonito, eles não mexeram comigo não.
Para mim, era um pedaço de madeira que estava lá, ou de gesso. Se fosse assim, você... E aí? E os filhos que se convertem, os pais têm imagens em casa? E aí? Vai ter que sair de casa? Lógico que não. Ídolo é ídolo para quem o tem como ídolo. Ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Jesus ou de Deus na nossa vida. Isso é ídolo. Então Paulo lá em Coríntios havia uma questão sobre alimentos. Pode comer carne de porco, não pode, aquela coisa toda, sendo que na época o problema da carne de porco era devido à higiene que não era adequada, muitas pessoas morriam. E aí eles proibiram. Você sabe que a carne de porco ela é extremamente perigosa se ela não for bem tratada, bem limpa, bem cozida, né? Você sabe disso. Existem bactérias que se ela entrar, diz que vai parar no cérebro do cabo e mata em questão de dias. Ninguém mais vai comer carne de porco agora, né? Mas assim, eu como, eu gosto, agora eu tenho que ter a preocupação se está bem preparada. Não é uma carne que você pode comer em qualquer lugar. Isso é verdade. Mas aí Paulo diz, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O cristão é livre. Se você está numa casa em que a pessoa acha que comer carne de porco é pecado, você não come. Não tem problema, você não come para não escandalizar o teu irmão. Mas se você está num lugar onde não tem problema, você come, porque você é livre. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Então você é livre, você tem domínio, né? Mas não, para a gente chega numa casa, aí a irmãzinha está lá, na fé dela, de que comer carne de porco é o maior pecado do mundo. Aí você chega lá, você não se limita a simplesmente não comer, você não precisa desconstruir a fé daquela irmã, aí você vai lá, questiona, entra numa briga teológica, o pior, não tem argumento para poder convencer a velhinha, né? Não conhece de Bíblia, aí vai só que diz que é pecado, mas por quê? Porque é pecado. Não, mas por quê? Porque é pecado, ou seja, você não conhece de Bíblia, você não tem um versículo bíblico para citar, porque você quer, irmão, é pecado, irmão, amém, não tem problema não. Se você tiver uma oportunidade de sentar e explicar, é outra coisa. E se ela não crê, se comer ou se não comer, não leva ninguém para o inferno. Você não comer carne de porco, ou você comer, não vai levar ninguém para o inferno. Assim é comidas. Eu não vou em arraial. Se eu comer comida de arraial, é a comida consagrada. Para quem que é consagrado? A mim não vai fazer mal, porque a minha vida está consagrada a Cristo. Para mim o cara pode botar a galinha preta lá no meu portão, é ele saindo, eu orando, pegando, e se eu tiver com fome eu como, e não vai me fazer mal não. Não vai. Que Cristo é esse que está em mim? Agora, se eu, sabe, quando eu tenho medo, eu estou tornando aquilo muito mais um ídolo do que quando eu não tenho. Agora, isso é um assunto mais profundo, que a gente vai, né, vamos tirar uma quarta-feira para a gente estudar sobre isso. Mas eu quero que você entenda isso. Porque tem gente se privando de um monte de coisa, tudo é pecado, tudo é o diabo. Não é assim. Você tem que entender, né, que o diabo existe, como a Bíblia, o texto que nós estamos lendo, ele existe, mas tem muita coisa que a gente precisa entender a Bíblia de maneira mais profunda, para a gente não ficar repetindo o que a gente vem ouvindo, e sem saber o porquê. Porque tem gente que é assim, repete, mas não sabe o porquê. A mulher só cortava a carne desse tamanho, aí botava para cozinhar, ia fritar desse tamanho, tudo era desse tamanho. Um dia a menina perguntou, mãe, por que a senhora só corta a carne desse tamanho? Minha filha, porque a minha mãe, a sua avó, só fazia assim. Ela foi perguntar para a avó, vó, por que a senhora, minha mãe disse que só corta a carne desse tamanho, porque a senhora só corta assim? Por quê? Minha filha, porque a sua bisavó, a minha mãe só fazia assim. E aí ela ainda tinha a bisa, foi perguntar, bisa, por que a senhora corta a carne? Disse, minha filha, porque naquela época todas as panelas tinham a boca bem pequenininha. E para poder a carne entrar na panela tinha que ser cortada bem pequenininha. Agora tem uma panela com a boca grande, você continua cortando a carne pequena, porque sempre foi feito assim. Isso é um exemplo de coisas na igreja, que pessoas vêm repetindo de geração em geração e não sabem o porquê. Porque sempre foi assim. Porque eu ouvi assim. Você parou para você parar um pouquinho e ver por que é assim? É daí que vem o conhecimento.
Quando a gente começa a se questionar. Questionar não com o objetivo de se rebelar, mas com o objetivo de entender o que é que Deus diz. Deus diz que nós temos que ter capacidade de defender a nossa fé. É isso que a Bíblia diz. Isso é apologética, é a defesa da nossa fé. Mas para podermos defender a nossa fé, nós temos que fazer o que nós estamos fazendo aqui e na escola de maturidade, que é estudando a Bíblia. Amém? Então, mas João diz, no meio de vocês tem alguns seguidores de Balaão, que praticam imoralidade sexual, comem alimentos consagrados, né, que arma cilada para derrubar os irmãos da bênção e tal. E ele fala também, no meio de vocês alguns seguidores dos nicolaítas, que nós já vimos no primeiro estudo, que era uma doutrina daqueles que manipulavam através do poder, tal, não são descendentes de Nicolau, né, os nicolaítas, mas era um grupo que usava o poder para dominar. E aí eu pergunto para você, o que Deus vê em nosso meio hoje? Deus ainda vê? Sim ou não? Alguns acham que sim. Outros eu acredito que não. Ficaram calados, ou pelo menos têm dúvida, né? Você acha que Deus ainda sabe onde nós temos vivido, onde nós temos andado? Você acha que Deus ainda tem essa capacidade, ou com o tempo, né? Afinal de contas a gente tem uma ideia que Deus é aquele velhinho, né? Barba branca, já caduco. Será que ele, com a idade, ele não já perdeu essa sua capacidade de saber todas as coisas? Não? Você acha que Deus ainda sabe? Então, se Deus ainda vê, e se Deus ainda sabe, o que ele tem visto no meio da comunidade batista? Se Deus mandasse João escrever uma carta para a comunidade batista hoje, o que ele diria? O que ele tem visto no nosso meio? O que será que Deus tem visto no meio da sua igreja, espalhada na terra hoje? Porque assim como esse grupo que crê que Deus ainda vê, eu também creio. Eu creio que Deus vê todas as minhas atitudes, todas as minhas escolhas, todas as minhas motivações, tudo aquilo que está por trás das minhas ações. Eu creio nisso. Eu creio que Deus sabe onde eu tenho vivido, e isso me deixa extremamente tranquilo. Extremamente tranquilo. Porque eu sei que Ele me conhece, Ele sabe o quanto eu sou frágil, mas Ele sabe também o quanto eu tenho buscado, ou a palavra que Pedro usou muito, né? O quanto que eu tenho, uma palavra que foi muito usada na segunda carta de Pedro no estudo, me empenhado em viver a vida dele. O fato de Deus saber tudo, cara, me dá uma tranquilidade. Sabe por quê? Porque, sabe quando você faz alguma coisa para alguém? Deixa eu ver se eu consigo me explicar. Você faz algo para alguém tentando ajudar, e você acaba prejudicando. Já aconteceu isso com você? Sua intenção era a melhor possível, mas não deu certo, né? E a gente fica se sentindo mal, né? Querendo provar para a pessoa, provar para Deus que aquela, mas Senhor, essa não precisa disso. Deus sabe. Deus sabe. A minha esposa diz que eu sou muito frio. Digo, não, querida, eu sou racional. Deus sabe. Da mesma maneira que eu posso estar fazendo bem, mas com má intenção, e não adianta nada eu querer explicar para Deus, o Senhor está vendo, né? O Senhor está vendo que eu estou fazendo isso, e Deus diz, mas eu também estou vendo o interesse que é lá no teu coração. Deus vê. Isso me deixa tranquilo. Se eu fizer algo para ajudar e prejudicar, é lógico, eu vou lá, eu vou pedir perdão, mas olha, a minha intenção era essa. Eu não acredito. Eu digo, eu sinto muito. Mas Deus sabe que a minha intenção não era essa, eu estou tranquilo. Você não precisa se esforçar para provar para Deus que você está certo,
E nem tente convencer a Deus que você está certo quando você está errado, porque Ele já sabe. E aí eu pergunto, o que que Deus vê quando Ele olha para a nossa vida como cristão? E aí agora eu estou me referindo a você como igreja, porque a igreja de Cristo somos eu e você. Primeira pergunta eu fiz, o que que Deus vê no meio da comunidade batista? Só que a comunidade batista somos nós. E aí eu pergunto, e como diz o Bernardo, é uma pergunta retórica, né? Você responda para você mesmo. Não precisa de resposta para mim. Mas o que que Deus vê? Se você crê que Ele ainda vê, o que que Ele vê nas suas negociações? O que que Ele vê nas suas escolhas, nas suas palavras, nas suas intenções, nas suas decisões? O que que Ele vê? Eu queria que você refletisse sobre isso. Você é a igreja. Para finalizar, o texto, se nós olharmos para essas 3 cartas, isso vai se repetir nas outras 4, Deus, Ele sempre tem uma correção, não, Ele tem um elogio, ou mais, né? Ele traz exaltando uma característica positiva da igreja, como todos nós temos. Eu sempre digo que não há ninguém tão ruim que não tenha nada de bom, e não há ninguém tão bom que não precise melhorar em algo. É assim que Deus vê a igreja. Ele traz algo de bom, e aí Ele traz uma correção, traz uma exortação ao arrependimento, e aí Ele traz uma promessa. Pode observar que essa é a sequência das cartas. Nas 3 primeiras cartas, a primeira promessa dele, ele diz: aquele que for fiel, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Essa é a promessa, na primeira carta. Na segunda, a promessa dele é de que aqueles que forem fiéis, quando ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo, ó. Aquele que der ouvido ao que eu estou falando, na segunda carta, a promessa dele é o quê? Não sofrerá a segunda morte. Ou seja, não vai para o inferno. Não vai herdar a morte eterna, mas a vida eterna. E nessa terceira carta, ele diz, aquele que for fiel, eu vou fazer o quê? O que está escrito aí? Darei um maná escondido. Tem um maná aí especial, reservado, né, para o povo fiel. Todo mundo quer esse maná, mas ninguém quer trilhar o caminho para onde ele está. Ele diz, aquele que for fiel, darei um maná escondido, e darei uma pedra branca com um novo nome escrito, e só aquele que recebe é que vai conhecer. Essa é a promessa. Cabe a nós o quê? O caminho é o quê? Ouvir a correção, se arrepender e receber a promessa. Esse é o caminho para a igreja. E deixa eu dizer uma coisa para você. A promessa é sempre maior do que aquilo que nós temos que renunciar para herdar a promessa. Ou seja, sempre vai valer a pena. Quando você troca algo menor por algo maior, sempre vale a pena, né? Quando você faz um negócio, você troca um carro por uma bicicleta, carro zerado por uma bicicleta zerada, você saiu perdendo, não foi um bom negócio, a não ser que você seja o dono da bicicleta, né? Com Deus é assim, a troca sempre vale a pena. O que Ele nos pede, o que Ele nos exorta a corrigir, é sempre menor do que aquilo que Ele tem prometido para quem dá ouvido a Ele. Ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. E o que permanecer fiel. Aí Ele vem com a promessa, não vai herdar a segunda morte, comerá da árvore da vida, darei do maná escondido,
a promessa é sempre maior do que a renúncia. Amém?